Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Então, peraí. Correto. Correto, Célio? Só não aguardo aqui, né? Estou no aguardo. Vamos lá. Ó. Beleza, pessoal. Então é o seguinte. Primeira coisa que a gente tem, então, é uma vista anterior da face, né? Uma vista anterior do crânio, tá? E a gente tem aqui na parte frontal um osso que leva o nome, né, dessa região, que é o osso frontal, tá? O osso frontal, ele faz parte também, ele ajuda na formação óssea dessa órbita do olho aqui por dentro, tá? O osso frontal é dividido dos outros ossos do crânio através da sutura coronal ou sutura frontal. Aqui eu tenho os ossos parietais esquerdo e osso parietal direito. Os dois são divididos entre si pela sutura sagital, tá? Sutura sagital que dá o nome do plano sagital mediano, inclusive, tá? E aqui eu tenho o occipital. O occipital e o frontal, esses dois ossos aqui, eles são em número ímpar, eles não têm par, tá? Então, isso me ajuda a entender algumas coisas depois. Eu estou aqui do lado, desse lado aqui eu tenho o osso temporal. O osso temporal, ele também é um osso par, tá? Eu tenho de um lado e de outro. Então, esses ossos aqui, esses dois ossos é o osso temporal. Note que no osso temporal, pessoal, eu tenho algumas estruturas muito importantes que eu preciso mostrar para vocês. Ó. Essa pontinha do osso temporal aqui, eu chamo de processo mastoideo, tá? Essa pontinha aqui, ó, é o arco temporal, o braço do arco temporal, que vai me formar o arco zigomático ou arco temporozigomático. E se eu viro isso aqui um pouquinho, eu consigo visualizar essa pontinha óssea aqui, que é o processo estiloide. O processo estiloide do osso temporal, tanto o mastoide quanto o estiloide, estão dentro do osso temporal, tá? Quando eu clico no osso temporal aqui, eu consigo também ver eles ficando azuis aqui, tá bom? O processo estiloide serve, além de fixar alguns ligamentos que vão segurar o meu osso hioide, tem alguns músculos importantes que também se inserem aqui no osso, no processo estiloide. Beleza. Vendo essas estruturas, ó, aqui na base do occipital, eu tenho a protuberância occipital, que é essa partezinha aqui, e isso aqui se liga, a nível da protuberância occipital, eu tenho uma outra estrutura, deixa eu colocar a parte dos músculos aqui, que eu chamo de linha nucal superior. Ó. Então, tudo isso aqui tá, é a linha nucal superior. Ó. A linha nucal superior vai ser a inserção de vários músculos também, tá bom? Então, beleza. Olha só, sabendo disso, eu vou virar aqui a imagem. Vou mostrar para vocês os ossos dos ossos da face. Eu tenho aqui a maxila, ou osso maxila, tá? Essa junção aqui embaixo das duas maxilas, eu chamo a região de maxilar, apesar do osso ser a maxila, tá? Esses ossos aqui são ossos nasais. Eu também tenho dois ossos nasais conectados direto ao frontal. E abaixo do osso nasal, eu tenho a cartilagem nasal, tá? Então, tem a cartilagem nasal superior, a cartilagem alar, tá? Alar maior, eu tenho a alar menor. Mas isso aqui é um tecido cartilaginoso que vai me servir de fixação também para algumas estruturas musculares, tá? Esses ossos aqui, eles me ajudam também na formação da órbita. Então, tem aqui ó, a maxila, formando a órbita. Quando eu estou na formação da órbita, eu falo parte orbital. Então, parte orbital da maxila, a parte orbital ou face orbital do frontal, a face orbital aqui do zigomático, tá? Eu tenho ainda o osso lacrimal, onde eu posso ver aqui o forame lacrimal, onde a gente tem a exteriorização das lágrimas, tá? E eu tenho a mandíbula. A mandíbula é um osso único, ela não tem sutura no meio dela. A maxila são duas, maxila direita e esquerda. E eu tenho a mandíbula com seus forames mentuais, tá? E ela não tem a incisura ou uma fissura aqui no meio, tá bom? Beleza. A mandíbula também tem duas estruturas importantes. Essa parte aqui da frente chama processo coronoide da mandíbula. É a fixação de alguns músculos, tá? Do masseter, do temporal. Eu tenho a parte articular, que é o côndilo da mandíbula. Então, aqui, quando eu retiro esses ligamentos aqui, você consegue visualizar o côndilo da mandíbula na articulação temporomandibular. Então, essa articulação aqui é a temporomandibular. E aqui o côndilo da mandíbula, que inclusive aqui dentro tem um disco da articulação temporomandibular que me ajuda a movimentar essa mandíbula no movimento da mastigação, tá? Tem os forames mentuais. Os forames mentuais, eles estão muito próximos dessa linha que desce aqui do corpo da mandíbula,
que eu chamo de linha oblíqua, tá? Essa linha oblíqua da mandíbula, ela é também inserção de alguns músculos. Isso é o corpo da mandíbula, o ângulo da mandíbula, tá? Não, corpo da mandíbula e ângulo da mandíbula, tá? Ou ramo, né? Que também pode se chamar de ramo da mandíbula, tá? Eu tenho os dentes, né? Então, os dentes, por que a gente é bom falar dos dentes? Porque ela vai falar fossa do canino, fossa do incisivo, você vai saber que dente que é, tá? Então, tem os incisivos aqui na frente, tá? Os centrais. Eu tenho os incisivos laterais, superior e inferior lá embaixo. Eu tenho na sequência o canino, o primeiro premolar, o segundo e o terceiro premolar. Eu tenho o primeiro molar, tá? Aqui do lado eu tenho o segundo molar e o terceiro molar, tá? Então, quando a gente fala fossa do canino, a gente está falando dessa região aqui entre o incisivo e o canino, tá? A inserção de alguns músculos aqui também. E eu tenho uma linha aqui embaixo na mandíbula, que a gente vai falar dela, também, que é a linha milioidea. A linha milioidea é a fixação, por exemplo, do músculo milioide, tá? Beleza, olha só. E aí, quando a gente vai colocar essa parte muscular, a gente vê a disposição de alguns músculos são em sentidos diferentes, justamente porque eu posso dividir esses músculos em músculos da expressão facial, músculos da mastigação, tá? Pode ser músculos intrínsecos do olho, músculos da orelha, tá? O próprio Netter divide isso na tabela de músculos, origem e inserções em regiões musculares. Vamos começar por esse músculo aqui em cima. Esse músculo aqui em cima, ele é o músculo occipito frontal, tá? Antigamente chamado de epicrânico. O músculo occipito frontal, ele vai do frontal ao occipital. É isso que gera o nome dele, músculo occipito frontal. O occipito frontal tem dois ventres. Um ventre anterior, que eu chamo de ventre frontal. Então, essa parte eu chamo de ventre frontal do músculo occipito frontal. Aqui atrás eu tenho o ventre occipital. O ventre occipital do músculo occipito frontal. Quando eu falo de origem e inserção, a primeira coisa que a gente entender é que origem é aquele lugar em que é a fixação do músculo, em que o ponto é fixo, tá? Então, o músculo normalmente tem duas extremidades, pode ter mais, obviamente, mas normalmente tem duas extremidades. A parte que se movimenta, eu chamo de origem. A parte que está fixa, eu chamo de inserção, tá? O Netter, inclusive, traz como origem, chamado de origem de inserção proximal e a inserção de inserção distal. Então, quando você vê inserção proximal no Netter, ele está querendo falar da origem, tá? Então, qual que é a origem do ventre frontal? O ventre frontal, ele origina aqui na aponeurose epicrânica, essa parte esbranquiçada, eu chamo de aponeurose epicrânica, e tudo isso aqui, músculo occipito frontal, tá? Então, qual que é a origem do ventre frontal? Ele sai lá da aponeurose epicrânica, aqui, tá? Ele sai da aponeurose epicrânica. A nível da sutura coronal, a gente viu a sutura coronal, quando eu tiro aqui, eu consigo ver a sutura coronal. Então, a nível da sutura coronal, e aí ele vai, então, para essa região aqui da pele frontal, tá? A pele frontal é a pele que está na frente do osso frontal, tá? A pele frontal, e algumas fibras ainda se inserem na aponeurose epicrânica, porque a aponeurose epicrânica também vem aqui mais medial também, tá? Beleza. Qual que é o ventre occipital? O ventre occipital, a origem do ventre occipital é a mesma coisa, ó. É na aponeurose epicrânica, só que a nível da sutura lambdoidea, tá? O que é a sutura lambdoidea? A sutura lambdoidea é justamente essa sutura aqui atrás. Opa, peraí, eu tirei os ossos. A sutura lambdoidea é essa sutura que separa o occipital dos parietais. Então, a nível da sutura lambdoidea, eu tenho a origem do músculo epicrânio occipital, tá? E aonde que ele insere? Ele insere a 2/3 da linha nucal superior. O que é linha nucal superior? Olha a linha nucal superior. Tudo isso aqui é linha nucal superior. Então, ele vem aqui, ó. Se você dividir essa região em 3, ele pega daqui para lá 2/3 da linha nucal superior, tá? Vem aqui a aponeurose epicrânica, também se insere aqui no processo mastoide, lá do osso temporal, como a gente falou. Beleza. E aí eu tenho aqui na fossa temporal, vou tirar o epicrânico aqui para a gente ficar mais fácil entender o resto. Olha só, eu tenho aqui o músculo temporal. O músculo temporal, ele origina na fossa temporal e na fáscia temporal, tá? Retirou-se a fáscia aqui para você ver o temporal, mas ele se origina na fossa temporal. Ele se origina na fossa temporal e ele desce
por baixo do arco zigomático, que é a junção dos dois braços aqui de temporal e de zigomático, tá? E se insere por baixo do masseter. Então, vou tirar o masseter para a gente conseguir ver o ponto de inserção do temporal. Então, olha só, ele vem aqui para trás, ó, ele vem por baixo do arco zigomático, tá? Olha o temporal, tá? Todo esse músculo aqui é o músculo temporal. O músculo temporal, ele é um auxiliar na mastigação, pessoal. Ele não, a função dele não é exatamente, ele não é um mastigador primário, ele é um músculo primário da mastigação, mas ele ajuda o masseter na mastigação. Onde que ele insere? No próprio processo coronoide da mandíbula e algumas fibras que não estão mostrando aqui no ramo da mandíbula por trás, tá? Então ele insere no processo coronoide e por trás aqui do ramo da mandíbula. Ele vai fazer a elevação da mandíbula, assim como a sua protração na hora da mastigação, tá? E aí eu tenho os auriculares. Eu tenho 3 auriculares que são músculos motores da orelha, tá? Eu tenho auricular superior, que é esse músculo aqui, que vem também lá sobre o músculo temporal, tá? Então, ele está acima da orelha. Quando eu coloco aqui a pele, você vê a orelha lá, tá? Então, esse músculo aqui é o músculo auricular superior. O músculo auricular superior sai da fáscia temporal e algumas fibras da aponeurose epicrânica que a gente retirou aqui, tá? Onde é que o músculo auricular superior vai se inserir? Na parte superior, superfície medial da orelha, tá? Então, parte superior, superfície medial, porque é bem aqui, ó, atrás da hélice da orelha, tá? Beleza. Então, vou tirar a pele de novo e a gente vai mostrar aqui o auricular anterior. Esse é o auricular anterior. O auricular anterior, ele vem da frente, obviamente, ele também se origina na face temporal, também se origina na aponeurose epicrânica, só que ele vai na parte anterior da superfície da orelha, mais especificamente próximo à hélice que eu disse, tá? Então, essa é a hélice da orelha, tudo isso aqui chama hélice da orelha, e ele insere próximo aqui à hélice da orelha, tá? A inserção dele. Tudo bem. E aí, agora eu tenho o auricular posterior. O auricular posterior, ele ainda sai da face temporal, ainda sai da aponeurose epicrânica, que também está um pouco aqui para trás, só que ele insere na parte superior, na parte posterior da superfície medial da concha da orelha, tá? Então, essa região aqui eu chamo de concha da orelha. Então, ele insere posterior, aqui por trás, na concha da orelha, tá bom? Beleza, então vamos lá. Vou tirar os auriculares, porque a gente já os viu, tá? Vou tirar o temporal também, para que a gente vai eliminando os ossos que a gente for, os músculos que a gente for vendo aqui. Tudo bem, olha só. Beleza? Agora eu vou para frente. O primeiro músculo que eu vejo... vou continuar com a mastigação. Então aqui, ó, eu tenho o masseter, tá? O masseter, ele tem um ventre mais superficial e um ventre mais profundo. Esse é o ventre mais superficial e esse é o ventre mais profundo, tá? Tanto o ventre superficial quanto o ventre profundo, ambos, tá? Eles saem do arco zigomático. Então, a origem deles é aqui no arco zigomático. Ou arco temporozigomático, tá? Que é a junção de zigomático e temporal. Tudo bem, ele sai daqui e vai se inserir aonde? Ele desce reto, ele é um músculo um pouco retilíneo, é o músculo mais forte do seu corpo, tá? Tá envolvido, é um mastigador primário, a função primária dele é a mastigação, tá? E ele vai inserir aonde? No ramo da mandíbula e no processo coronoide, tá? Então, aqui a gente tem o ramo da mandíbula e eu também tenho o processo coronoide, que é a inserção também de quem? Do temporal, que vem da fossa temporal, tá? Então, vou tirar o masseter, músculo primário da mastigação, tá? Aí eu consigo ver melhor aqui, ó. Ok. Aqui, esse aqui também já foi, esses todos já foram, eu vou tirá-los também para facilitar aqui a dinâmica. Então, só um minutinho. Aí, olha só. Aqui, então, eu tenho o músculo que eu chamo de prócero, tá? Esse músculo prócero, ele está envolvido com algumas atividades, por exemplo, de corrugar a pele da testa, nessa parte da frente, essa pele frontal, tá? E o prócero, ele é um músculo pequeno, é um músculo relativamente fraco, não é um músculo forte, tá? E ele tem algumas patologias, não sei se ele vai mostrar aqui, mas ele tem algumas patologias que envolvem, inclusive, a falta do movimento de levantar essa pele. Mas não vai falar, tá? Então vamos lá, olha só.
Vamos dar um zoom aqui. O prócero, ele origina lá do osso frontal, tá? Mais especificamente aqui na superfície anteromedial do osso frontal, e vai inserir, eu vou tirar o músculo nasal aqui para você ver que ele insere aqui no osso nasal, olha lá suas fibras no osso nasal e na cartilagem nasal, tá? Então ele tem inserção tanto no osso nasal quanto na cartilagem nasal. Esse músculo aqui é o prócero, tá bom? Ele tem a função de levantar essa parte da pele aqui da frente. Vou tirá-lo também para a gente ver o músculo nasal. Eu tirei aquele do outro lado, lembra que ele tem dos dois lados. O músculo nasal, ele se origina na maxila. Vamos lá, professor, mas aqui não parece que a origem dele aqui na cartilagem e a inserção na maxila? Lembra que eu falei que o ponto fixo é a origem. Então, o que é mais fácil quando ele contrair? Você conseguir movimentar uma estrutura mole, cartilaginosa, ou um osso que é fixo, que é a maxila, a cartilagem. Então, a maxila é o ponto fixo, é a origem do osso nasal, tá? Ele passa por baixo do levantador da asa superior e da asa do nariz e lábio superior, tá? E vai fixar aqui nas cartilagens nasais, na cartilagem nasal. Algumas fibras se originam no trajeto, no meio do trajeto aqui no osso da maxila, mas a maior parte se insere aqui na cartilagem nasal, tá? Então, vou tirar também o músculo nasal. Esse músculo aqui é o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, tá? Qual que é a função do músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz? Exatamente o que deu origem ao nome dele. Ele tem que levantar essa parte, essa cartilagem aqui nasal e o lábio superior, tá? Então, essa é a função dele. Aonde que ele origina? Depende. Qual parte? Porque a parte que ele vai... a parte angular, tem 3 partes. Você tem a parte angular, a parte infraorbital e a parte zigomática, tá? Todas essas 3 partes, elas se originam mais ou menos nessa região, tá? Um mais aqui na axila, outra parte aqui mais na parte do zigomático. Mas o mais importante é entender a inserção, porque como ele tem 2 ventres, é um músculo que faz 2 funções, e dá o nome dele de 2 ventres. Um ventre dele se insere aqui na transição dessa cartilagem nasal superior e da cartilagem nasal alar maior, tá? E a outra fibra se insere justamente aqui, ó, no levantador do lábio superior, tá? Então, essas fibrazinhas aqui, esse ventre, que é o ventre do levantador do lábio superior, se insere no músculo que só leva esse nome, que é o levantador do lábio superior, tá? Note que ele não chega no orbicular da boca, ó. Ele termina antes aqui e se insere no levantador do lábio superior. O levantador do lábio superior só tem uma função, que é o quê? Levantar o lábio superior. Onde ele sai? Ele sai lá do zigomático, ponto fixo, tá? Por baixo do olho aqui, ó. Então, deixa eu tirar o orbicular do olho aqui para te mostrar onde ele sai, ó. Então, ele sai lá do zigomático, tá? Algumas fibras saem do zigomático e alguma parte das fibras dele, ó, vamos aumentar aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Ó. Algumas fibras saem aqui do zigomático, ele não completou lá não, mas algumas fibras saem aqui do zigomático e algumas fibras dele, a metade medial sai da maxila e a metade lateral ela continua até lá no osso zigomático, tá? Ele desce e onde que ele insere? Ele insere no terço médio da parte superior do orbicular da boca, tá? Qual que é a função dele? É levantar o lábio superior, tá? Então, quando ele traciona aqui, ele levanta o lábio superior, tá? Do lado dele, mais abaixo, eu tenho os 2 zigomáticos. Eu tenho o zigomático menor e o zigomático maior. Os 2 saem do osso zigomático, um mais no terço superior e medial e o outro mais no terço inferior lateral, tá? Eles têm a mesma direção e eles também se inserem próximo ao ângulo da boca. Só que a inserção deles é no próprio orbicular da boca, numa região próximo ao ângulo, tá? Então, eles também ajudam na expressão facial. Beleza. E aí, deixa eu tirá-los aqui para a gente não ir confundindo o que a gente já foi falando, tá? Esses 4 aqui já foi. Então, olha só. Aqui eu tenho um músculo que vai exclusivamente para o ângulo da boca. O nome dele é músculo levantador do ângulo da boca. Onde que ele insere? Ele insere justamente numa região da maxila que a gente chama de fossa canina, tá? Abaixo do forame infraorbital aqui, o forame infraorbital,
Então, ele insere nessa fossa canina da maxila e vai se inserir aqui no próprio músculo orbicular da boca, exatamente no seu ângulo, tá? Então, na parte triangular do músculo orbicular da boca. Também vamos tirá-lo. Esse músculo aqui é o risório. O músculo risório, apesar de parecer que ele está saindo da mandíbula, ó, ele não sai da mandíbula aqui, porque a gente tirou o masseter. Ele sai da onde? Ele sai da fáscia do masseter, tá? O masseter estava do lado de cá e a gente consegue ver ele saindo, a sua origem, da fáscia do masseter. Onde ele se insere? Algumas fibras se inserem na pele, outras se inserem no ângulo da boca, tá? Então, ele, junto com o levantador, ou com o músculo do ângulo da boca, ele também se insere aqui no ângulo da boca, no orbicular, tá? Abaixo dele eu tenho o bucinador. O bucinador é mais largo. Note que o bucinador é mais largo. Eu consigo ver o bucinador tanto acima quanto abaixo do risório, tá? O bucinador, pessoal, ele tem uma das maiores origens de nome desses músculos da face, tá? Ele tem algumas porções, mas a porção, de uma forma geral, a gente pode colocar que ele sai da porção posterior do processo alveolar. O que é o processo alveolar? Tudo isso aqui são processos alveolares, ó. Processo alveolar, de onde saem os dentes, tá? Então, ele sai posteriormente aos processos alveolares da maxila e na área oposta dos alvéolos dos dentes molares. Dentes molares, por isso que eu mostrei lá, ó. Pré-molar, aqui não dá para ver o molar porque está por baixo, aqui o primeiro molar, ó. Então, ele sai na área oposta dos alvéolos dos dentes molares também. E na margem anterior de um lugar que eu chamo de ráfio pterigo-mandibular, tá? A ráfio pterigo-mandibular, eu vou mostrar depois. Aqui, ó, dá para ver ela aqui por dentro, ó. Essa é a ráfio pterigo-mandibular. A ráfio pterigo-mandibular também é a inserção do músculo superior ou constritor superior da faringe, tá? O constritor superior da faringe se insere posterior à ráfio pterigo-mandibular, enquanto o bucinador se origina, não insere, mas se origina na parte anterior ou anteriormente à ráfio pterigo-mandibular. Onde que ele vai inserir? No ângulo da boca, também no músculo orbicular da boca, só que abaixo do risório, tá? Então, a gente acabou de falar do bucinador, tá? Vou tirar o bucinador e vou tirar o risório que a gente falou da outra vez. Beleza. Então, olha só. Aí, agora eu tenho, na sequência, o músculo que é o músculo depressor ou rebaixador do ângulo da boca, tá? Onde que ele origina? Ele origina justamente na linha oblíqua, que eu falei lá da mandíbula, ó. Então, a linha oblíqua desce, faz o formato dele ainda. Normalmente, esses acidentes anatômicos, eles são ocasionados pela tração muscular. Então, o que formou a linha oblíqua aqui foi a tração desses músculos que inserem na linha oblíqua, o depressor do ângulo da boca e do lábio inferior, tá? Então, os dois tracionando aqui formou a linha oblíqua, tá? Então, a linha oblíqua, ela vem em sequência aqui do ramo da mandíbula e desce e serve como origem do músculo depressor do ângulo da boca, tá? Essa é a origem dele. Aonde que ele insere? Outra origem dele, ó. Olha essas fibrazinhas pequenininhas aqui, ó. Essas fibras estão juntas, conectadas, inseridas ao platisma. O platisma é um músculo subcutâneo que está vindo lá de baixo, tá? O platisma, ele tem as suas fibras se originam na face do peitoral maior. Uma pontinha dele aqui, ó, nas fibras anteriores do deltoide, do músculo deltoide, tá? E ele se insere, o platisma, na mandíbula, na face subcutânea, que está aqui, porque ele é um músculo subcutâneo, e uma pontinha do platisma se insere também onde origina o músculo depressor do ângulo da boca, porque eles são muito próximos aqui, essas duas pontinhas aqui. Beleza. Aí o depressor do ângulo da boca, logicamente, onde é que ele vai inserir? No ângulo da boca, através do risório e do orbicular. O risório estava aqui. Se você notar do lado de cá, ó, ele tem as fibras dele inseridas no orbicular da boca e essa pontinha no risório, tá? Esse aqui era o risório que a gente tirou do outro lado. Tá bom. E aí, então, eu tenho aqui o músculo depressor do lábio inferior ou rebaixador do lábio inferior, tá? Ele origina também na linha oblíqua, junto com o depressor do ângulo da boca, e se insere aqui no orbicular da boca, mais ou menos a 2/3 mediais e mais posterior. Ele insere mais por trás do ângulo da boca, lá, ou do orbicular da boca, tá? Mas origina também na linha oblíqua, inclusive ele é um dos formadores da linha oblíqua da mandíbula. Eu tenho os mentuais.
O mentual também está aqui na frente, tá? Ele origina justamente da fossa incisiva próximo ao forame mentual, tá? Isso tudo aqui a gente está falando de mandíbula, tá? E insere na parte da tegumentar próximo aos alvéolos dos incisivos e molares inferiores aqui da mandíbula, tá? E deixa eu ver o que mais. Aqui embaixo, ó, por baixo do assoalho da língua, eu tenho o platisma. O platisma lembra que ele é um músculo superficial. Quando eu retiro o platisma, eu consigo ver os músculos mais profundos. Olha o ocioide aqui presente, tá? E aí, acima do ocioide, os músculos responsáveis, inclusive, pelo esse assoalho da língua. A gente tem um músculo que vem lá de trás, que é o digástrico ventre posterior e anterior. O digástrico ventre posterior, ele sai do próprio processo mastoide. O processo mastoide é o processo lá do temporal, que eu mostrei no começo da aula. Ele passa no meio do músculo estiloide, olha o estiloide, tá? É isso que define os dois ventres dele, se é o digástrico ventre posterior ou o digástrico ventre anterior, tá? E aí ele vai se inserir no... aqui fala, ele traz como inserção do digástrico posterior a própria origem do digástrico anterior, através do ocioide, mas ele passa por dentro do estiloide, tá? E vai inserir próximo à linha milioide, abaixo da linha milioide, na depressão da mandíbula. Ele ajuda no controle, inclusive, do ocioide aqui, tá? Vou tirar os digástricos. Por que eu não vejo o digástrico no corte sagital mediano, pessoal? Porque ele é mais lateral. Ele tinha que estar exatamente na linha média aqui para eu conseguir ver no corte sagital mediano, tá? Aqui eu tenho o milioide. O milioide, ele origina aqui na linha milioide, tá, da mandíbula, e se insere aqui no ocioide, tá? Então, por isso que a linha chama milioide, o músculo também. Então, eles têm esse sentido dessas fibras. Ao contrário, agora a gente vai criar uma camada de músculos com sentidos contrários, tá? Vou tirar o milioide para que a gente consiga ver o genioide. Então, o genioide, em sentido contrário ao milioide, ele se origina na parte inferior do mento da mandíbula. Então, aqui eu tenho a mandíbula. Aqui em cima, por trás, eu tenho a região que eu chamo de mento e insere na superfície anterior do corpo do ocioide, tá? Então, ele origina lá e insere aqui no ocioide. Quando eu tiro o genioide, eu consigo ver o gênio glosso, que já faz parte do corpo da língua especificamente, tá? Ele é um músculo mais profundo, né? A última camada, antes de a gente conseguir visualizar a língua em si aqui em cima, tá? Então, também vou sair dessa visão para a gente conseguir ver os músculos da cervical aqui, tá? Esse primeiro músculo que eu quero mostrar para vocês aqui é o músculo esternocleidomastoide. O músculo esternocleidomastoide tem duas porções, isso dá o nome dele, que é externo, né, de external, e cleido de clavícula, tá? Então, a parte external do esternocleidomastoide sai do manúbrio do externo. A parte clavicular, ela sai no terço mais medial, superfície anterior e superior da clavícula. Ele segue obliquamente mais superior e vai se inserir aqui no processo mastoide do osso temporal e na linha nucal superior, tá? Então, a gente tirou os músculos da linha nucal, mas essa aqui é a linha nucal superior. Quando o esternocleito, pessoal, se contrai ao mesmo tempo os dois, o que ele faz é causar flexão da cabeça para frente. Agora, quando eu tenho a contração só de um esternocleidomastoide, o que ele faz é girar essa cabeça contralateral para girar essa flexão, é uma rotação contralateral da cabeça. Então, se eu tenho a contração do esternocleidomastoide direito, a cabeça gira para o lado contralateral, para o lado direito. E assim, se for para o lado esquerdo. Se eu contrair o esternocleidomastoide esquerdo, a cabeça faz um giro, tá? Ela rotaciona para o lado direito, é o lado contralateral. Vou tirar o esternocleidomastoide para a gente conseguir visualizar o trapézio, que será a nossa próxima aula, eu vou tirar. E aqui eu tenho esses músculos que eu vou chamar de escaleno. Os escalenos, como o próprio nome sugere, ele forma um triângulo, tá? Um triângulo escaleno, formado pelo escaleno anterior, o escaleno médio, esse aqui do meio, e o escaleno posterior. Eles formam uma estrutura semelhante a um triângulo escaleno, tá? O que a gente tem que verificar é que as origens e inserções são diferentes. Inclusive, os ventres são separados, tá? E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou desmarcar o digástrico,
o escaleno posterior, vou desmarcar o escaleno anterior para tirar o homeoide. Quando eu tiro o homeoide, eu consigo ver melhor isso aqui. Então, vamos lá. O escaleno anterior, ele sai dos processos transversos de terceira, quarta, quinta e sexta vértebras cervicais e insere aqui na primeira costela, tá? Então, ele insere no tubérculo costal aqui da primeira costela, muito próximo, só que mais anterior à inserção do músculo escaleno médio, tá? Então, os dois se inserem aqui na primeira costela, só que o escaleno anterior mais anteriormente do que o escaleno médio. O escaleno médio, em contrapartida, ele origina lá em cima de uma vértebra a mais e uma vértebra abaixo do escaleno anterior. O escaleno anterior sai de terceira, quarta, quinta e sexta. Aqui sai segunda, quarta, quinta, sexta e sétima. Então, ele tem um ventre para cima e mais um ventre para baixo. Mas todos os dois nos processos transversos dessas vértebras. A diferença é que um sai no tubérculo anterior do processo transverso da vértebra cervical e o outro sai no processo posterior. O escaleno anterior da parte anterior, o tubérculo posterior do processo transverso de uma vértebra cervical e o escaleno médio da parte posterior ou tubérculo posterior do processo transverso de uma vértebra cervical, lembrando que é um ventre a mais e um ventre acima e um abaixo, que é C2 a C7, tá? Entre os escalenos, eu tenho a passagem de estruturas nervosas e estruturas vasculares importantes, tá? Que são os plexos ou raízes cervicais, juntamente com a artéria subclávia. Então, se a gente conseguir aproximar aqui, eu vejo a artéria subclávia aqui passando no meio de escaleno anterior e de escaleno médio. Isso pode causar uma compressão por contratura de escalenos e me levar a uma síndrome que eu chamo de síndrome do desfiladeiro torácico, que é a compressão vascular e nervosa entre os escalenos e primeira costela, tá? Escaleno anterior e médio. Qual que é o teste para se saber se está com síndrome do desfiladeiro torácico? Você tem que fazer uma abdução do membro superior, uma extensão, uma rotação lateral e pedir o paciente para fazer uma rotação da cabeça contralateral, porque aí eu vou causar, inclusive, a tração desses escalenos, tá? Vou tirar essa parte vascular e nervosa para que a gente consiga ver que esse desfiladeiro torácico é a compressão dos escalenos médio anterior com primeira costela, tá? Diferente do escaleno posterior, que o escaleno posterior ele está inserido na segunda costela, tá? Então, olha o escaleno posterior aqui. O escaleno posterior, ele sai de quinta a sétima, então ele tem 3 ventres, quinto, sexto e sétimo, mas insere aqui na costela, na segunda costela. Quando eu marco costela, você vê ela saindo lá atrás, nas articulações externocostais, tá? Externocostais não, desculpa. Costovertebral, tá? Então, beleza. Então, aqui eu tenho esse escaleno médio, anterior e posterior, informando essa parte lateral, tá? Eu tenho os músculos levantadores da escápula, que vão para a escápula, que é da próxima aula. Eu vou tirar o esplênio da cabeça, assim como o esplênio do pescoço também, tá? O esplênio cervical, para te mostrar esses músculos aqui embaixo dos semiespinhais, que eu chamo de multífidos. Qual que é a função dos multífidos? Aqui. Qual que é a função dos multífidos? Eles são músculos estabilizadores da coluna cervical. Eu preciso estabilizar essa coluna cervical, principalmente para evitar o movimento de chicoteamento após um acidente automobilístico, por exemplo. Tá? A gente tem aqui um ligamento muito forte também, que é o ligamento nucal. O ligamento nucal, ele sai lá da base do occipital, mais especificamente da protuberância occipital aqui em cima, tá? Então, ele sai aqui da protuberância occipital, na linha média, na linha mediana, e se liga a todos os processos espinhosos de vértebras cervicais de C1 a C7, tá? Então, ele me ajuda na estabilização, assim como todos esses outros músculos me ajudam nos processos de estabilização cervical, partindo lá do reto superior, do reto posterior maior, do reto inferior, tá? Dos multífidos, dos semesespinhais, todos esses músculos me ajudam na estabilização dessa vértebra cervical, porque esse movimento tem que ser protegido entre C1 e C2, é o movimento que mais causa o processo de chicoteamento pós-acidente automobilístico, por exemplo. Tá? Então, existe uma articulação muito coesa aqui entre C1 e C2, que é ocasionada pelo dente do áxis sobre o atlas. Tá? Então, vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o dente do áxis e do atlas. Vou tirar esse ligamento. Tá? Olha lá, ó. Então tem aqui o áxis, tá? O áxis ele tem um dentinho aqui, ó. Esse movimento, esse dentinho do áxis,
encaixa dentro do atlas justamente para evitar esse processo de chicoteamento. Se eu conseguir tirar esse ligamento aqui, você vai ver o tanto que ele é estável. Olha lá, ó. Então, olha a cabecinha lá do axis, ou o dente do axis, tá? Bem estável, bem encaixado, sobre a primeira vértebra, que é o atlas, para evitar justamente o movimento de chicoteamento, tá? Então, esses músculos são os músculos bastante importantes para a gente nesse conteúdo de face e de cervical. Ok? Ok, professor.